Oi, gente, tudo bem? Eu sou Erika Mayumi e aí não vai ter jeito, né? Eu vou ter a programação de passar a matéria para vocês direitinho, que tá no meu computador. Mas eu tô tendo umas perrengues aqui com a parte da tecnologia, que eu ainda vou aprender a mexer. Ah, isso aqui ficou bonito, né? Acho que eu vou deixar preto e branco porque eu vou trazer vocês pra bagunça da minha casa. Eu vou falando com vocês enquanto faço comida, já lavei louça, a criança acordou meio que com febre, dor de garganta, já entendi o que ela precisava e já fui suprindo o que ela precisava, agora tá lá fingindo que tá na praia no clube, tomando um solzinho lá no corredor. Eu tô ao vivo, hein, filha? Cuidado com o que vai falar e fazer. Então, eu vou trazer vocês aqui pra minha casa, pra minha rotina. Eu acho que vou deixar esse. Acho que uma das coisas que mais me machuca muitas vezes, né? Que me traz depressão, que faz eu começar a me autocondenar, que faz eu começar a. Iluminação tá péssima aqui. Que faz eu começar a me autocondenar, que faz eu começar a me xingar, sabe? É essa coisa de sentir a necessidade de ser uma pessoa multitarefas. Eu não sou só multitarefas porque eu quero, mas as demandas da vida me exigem isso. Parece que tá. As demandas da vida me exigem isso. E às vezes eu acho que eu não vou dar conta de tudo, né? E aí isso eu começo a ficar muito triste, porque algumas áreas da minha vida começam a se acumular. E aí eu começo a querer me autocondenar de alguma forma, sabe? Então, eu vou trazendo vocês aqui para casa, para a rotina mesmo, porque se eu for esperar uma situação ideal em que o ambiente tá todo iluminado, maravilhoso, em que eu tô maquiada, que eu tô arrumada, que eu tô em silêncio, eu não vivo num estúdio de TV, né? Ainda não tenho um estúdio aqui montado, tá? Nos meus planos, tô fazendo as pesquisas para montar um estúdio aqui em casa, mas mesmo assim, o meu tempo é concorrido, né? Meu tempo e o meu dinheiro tem muitas coisas demandando a mesma quantidade. Então, eu vou fazer o que a Bíblia incentiva. Comprai para vós. Será que eu tô sendo vista aqui? Tá. Depois vai ficar gravado. Comprai para vós todo o tempo oportuno para não andardes como nécios, né? Então, muitas vezes para eu conseguir, eu preciso deixar minha vida mais produtiva, mais eficiente, fazer mais coisas em menos tempo. Então, vai assim mesmo, tá bom? E eu tenho certeza que tem muita gente que pode pagar já, né? Funcionários para ajudar em casa, para fazer comida. Mas, por exemplo, o meu marido, a linguagem de amor dele é atos de serviço, né? E ele tem uma mãe, putz, cara, extremamente zelosa. Pensa numa mulher caprichosa, uma excelente dona de casa, né? Uma mulher, assim, que realmente vive, né, pra família. Uma pessoa humilde de coração, né? Muito vencedora. Minha sogra já sofreu bastante, mas ela tá sempre à disposição da família. Então é essa referência que ele tem, né? Eu procuro desvincular isso porque eu nasci numa família diferente. Eu nasci sempre tendo alguém a mais cuidando de mim, fora meus pais, né? Minha mãe trabalhava fora demais, mais que meu pai até. E tudo tem seu lado bom, né? Tudo tem o seu lado bom e tem as suas consequências. Então, é importante para ele me ver fazendo a comida, né? É uma forma que ele se sente amado. É a minha linguagem de amor? Não é, gente. Depois vocês leem o livro As 5 Linguagens do Amor, tá bom? Que é uma outra
ferramenta de autoconsciência, de consciência do ser humano, que melhora muito a nossa condição como humano, né? A gente se entende muito e melhora demais a qualidade dos relacionamentos. Eu até quero agradecer a Mariana Crocker, que, né, foi uma das minhas clientes também de reflexoterapia, e a gente começou a conversar bastante sobre desenvolvimento humano. Ela é formada como coach de crianças e adolescentes também. E inclusive ela que me recomendou esse livro, e foi ela que me falou a primeira vez no método CIS. E aí eu entrei nessa jornada maravilhosa aqui com Paulo Vieira, né? Vou fazer uma carne atolada, uma vaca atolada. Eu acho, né, gente? Na verdade eu faço... eu não sou mestre na cozinha. Minhas filhas que estão me ajudando estão assistindo muito a Masterchef. Bom, aí... Então é importante para ele me ver cuidando da casa, né? Ah, tem lá uma transferência, né? De querer que a gente seja meio parecido com o que teve na infância, né? A gente vai até... Eu tô agendando com o Dr. Ricardo Frota para ver se ele consegue fazer uma live aqui pra gente, comigo. E eu gostei muito do que ele falou, sabe? Ele fala muito sobre relacionamentos de alma. Que é justamente para desvincular, né? Pra gente acabar não querendo no nosso cônjuge ou nos nossos relacionamentos aquilo que a gente teve de bom nos nossos pais ou que faltou dos nossos pais. Pra gente não ter os nossos relacionamentos só pela aparência ou por carências que a gente trouxe lá e a gente quer acabar repetindo alguns padrões que trouxemos dos nossos pais. Então eu procuro desvincular isso também do meu marido, das coisas aqui de casa. É difícil, né? Não vou falar que é só desafiador, não. É bem difícil. E às vezes é uma coisa que me deixa bem triste, desanimada, né? Porque sem querer eu quero nele toda a liberdade que eu tive com os meus pais, essa autonomia, essa coisa visionária, né? Essa coisa, tipo, tem muito mais coisas além daquilo que a gente vive aqui. E uma profundidade que meus pais me passaram, né? De enxergar o ser humano muito além daquilo que eu consigo ver com os meus olhos. De me aprofundar nas qualidades do ser humano, de acreditar muito no ser humano. Esses dias a gente teve uma aula com Paulo Vieira. E assim, que presente, né? Todos são incríveis, mas o Paulo tem um jeito diferente de falar que realmente, sei lá, vai lá no âmago. E esqueci o que eu tava falando. Fala, amorzinho, tá com a câmera aqui ligada. Quer falar alguma coisa? Mas, bom, aos pouquinhos eu tô procurando desenvolver com meu marido que a gente se desvincule um pouquinho, né, daquilo que a gente teve com os nossos pais, honrando tudo que eles nos ensinaram. Vamos trazer as coisas boas que eles nos ensinaram, mas a gente, como casal, a gente tem que criar o nosso próprio estilo de vida, né? A gente tem que realmente ser sincero e adaptar com a realidade da nossa família hoje. A gente tem 2 filhas, cada uma, a gente, por exemplo, todos nós somos dominantes, mas cada um usa a dominância de uma forma diferente. Nós temos pelo menos 3 influentes aqui em casa, e mesmo assim cada uma age com a sua influência de uma forma diferente. E tem o Carlos, que é um conforme dominante, provavelmente, porque ele nem me deixa fazer o relatório dele, né? Já entreguei várias vezes pedindo pra ele, mas ele não quer. Então, amor e respeito, né? Ontem a gente teve uma aula também. Eu não gravei o nome, mas foi uma delícia a aula de tirar dúvidas do jogo de gente grande ontem. Que ele falou muito sobre uma técnica que eu precisei muito usar, que é a de tempo e espacialidade, né? Que a gente aprende no método CIS, de ficar próximo da família, das pessoas que a gente ama, enquanto aquilo tá agradável, enquanto a gente consegue manter uma linguagem de amor, e dar uma afastadinha quando a coisa começa a ficar tóxica demais.
Mas às vezes dentro da mesma casa, né, onde a gente precisa, ainda mais agora no isolamento social, que a gente precisa ficar mais tempo em casa, precisa conviver mais, isso é ótimo. Porque eu falei pro meu marido, cara, essa é a oportunidade que a gente precisa, que Deus tá nos dando, e agora ou a gente começa a se dar bem, ou começa a se dar bem, ou vai acontecer como tá acontecendo aí, né? Separação, na certa, certo? E já teve várias ameaças aqui em casa de separação nessa quarentena. E só que a gente é cristão, a gente acredita mesmo, né, no amor de Deus, nos propósitos de Deus, na união familiar. E às vezes dá vontade de jogar tudo pra fora, né? Mandar todo mundo para aquele lugar, inclusive eu mesma e ele, essas coisas. Dá vontade, gente. Eu vou confessar muitos dos meus pecados aqui pra vocês, tá? Porque quando a gente tá super bem, é fácil, né? É fácil se manter alegre, se manter... E agora eu quero ajudar vocês a lidar justamente com essas mazelas, com essas imperfeições, com esses pecados. O que são pecados? São falhas. É só isso, tá bom, gente? Pecados são falhas. Tem falhas que trazem consequências maiores e tem falhas que a gente consegue corrigir mais rápido. E tem alguns vícios emocionais que a gente não consegue trabalhar e cuidar tão rapidamente assim, certo? E eu tô o tempo todo trabalhando esses vícios que eu vi que eu trouxe de muitos anos. Eu tenho 40 anos, né? Faz só pouco tempo que eu descobri o que são vícios emocionais. 3 anos, 2 anos. Então são 40 anos versus 38. Uau, cara! Eu preciso glorificar tudo aquilo que eu já conquistei, né? E ontem na aula do jogo de Gente Grande, do Tira Dúvidas, ele falou: imagine a sua vida. Imagine a sua vida. Como ela está hoje. Agora imagine que a sua vida já é a vida extraordinária que está lá no mural das pessoas. Já é o sonho de muita gente. E aí eu parei para pensar e falar, puxa, é verdade. Um dia eu tava só na casa da minha sogra. Hoje eu tô na minha casa própria. Outro dia eu tava chorando porque eu não tinha minha casa própria, eu não tinha minha individualidade, eu não tinha um espaço só pra minha família, pra gente poder desenvolver a gente como família. E hoje eu tô na minha casa, né? Ela foi uma casa, é uma casa antiga, de mais de 30, 40 anos de construção, né? Tem muita coisa que a gente ainda quer resolver, mas eu tô na minha casa. Uau, que delícia! É uma casa própria, é uma casa num terreno legalizado. Porque quando a gente veio comprar a casa, com esse preço que a gente conseguiu pagar na nossa casa, a gente só tava conseguindo em terreno da prefeitura ilegal, né? Os puxadinhos lá. E a gente falou, uau, né? Será que vai ser assim que a gente vai ter que começar? A gente estava disposto a começar, nem que se fosse na comunidade. Mas graças a Deus a gente acabou encontrando uma casa realmente própria, com terreno legalizado, né? Com o preço que a gente conseguiu pagar, vendemos carro, juntamos todas as nossas economias, né? Porque eu tava ganhando o auxílio maternidade. E depois emprestei pro meu marido terminar de pagar. Depois ele me deu de volta e terminou de pagar outras contas. Então a vida vai sendo assim, né? E outros dias eu tava lá nos meus vícios emocionais de reclamação, de vitimização. E eu já sei que são vícios. Então, só que eu também, durante essa jornada, eu adquiri muitas ferramentas. E eu me vi muitas vezes na mesma situação antes de receber a herança da minha mãe, né? De dinheiro e ter investido em tudo. Só que agora, antes eu não sabia o que fazer e como sair desses vícios emocionais, dessas emoções, desses sentimentos tóxicos. Hoje eu já sei. Hoje eu já tenho ferramentas que me ajudam a sair dessas mazelas. Né, a combater esses meus vícios emocionais. Então, a mesma coisa que eu tô, às vezes, expressando uma coisa ruim, tóxica, lá na outra parte do cérebro tá assim, Érica, você sabe que não é assim, né? Você sabe que dá pra ser melhor que isso, você sabe que dá pra fazer melhor que isso. Então, pelo menos hoje, eu tenho ferramentas positivas, mais fortes do que antes para combater a negatividade que eu construí durante pelo menos 38 anos da minha vida, né? Pelo menos 25 anos da minha vida. E mesmo assim eu tive uma infância assim razoavelmente boa. Meus pais
tem todos os defeitos deles lá, mas desde pequena eles sempre quiseram que eu pensasse de uma forma mais positiva, mais empoderadora, então isso acaba me ajudando também. Tem muita gente que não teve essa mesma criação que eu, né? Eu até tô falando com algumas pessoas no particular e é bem dolorido mesmo. Que eu fico pensando às vezes, puxa, eu achei que eu tive uma infância muito boa, né, razoável. Hoje eu vejo que não foi tão perfeita assim, né, com as consciências que eu tenho. E essas outras pessoas sofreram bem mais do que eu. O que, que eu vou fazer? Aí eu vou lembrar da Régia, quando nos dá o treinamento lá para ser monitora do método CIS. Ela fala, Érica, ela fala para todo mundo, né? Para todo mundo que é monitor. Eles falam pra gente, todo o treinamento na Febracis é isso, né? Quando a gente vai servir lá. Na dúvida, ame. Não dá pra falar que eu sinto a mesma coisa que uma pessoa que foi abusada há muito tempo na infância por parente próximo, sabe? É dolorido. Eu fui molestada por gente conhecida, mas não fui assim, não foi violento do jeito que eu ouço outras pessoas falar, né, conversar comigo. Então eu não posso falar que eu senti a mesma coisa que elas sentem hoje. Eu imagino que seja muito difícil. O que eu faço? Na dúvida eu amo. E o máximo que eu consigo fazer é compartilhar e orar muito para que Deus ajude você a usar o que for próprio para você usar nesse momento. Eu tive os mesmos sintomas que a minha mãe, sabe, de depressão. Mas eu não posso falar que ela não fez a parte dela, né? Com certeza, o que ela sofreu, ela já amenizou muito pra mim. Embora eu tenha sentido coisas semelhantes, o grau foi diferente, né? E ela não tinha os recursos que hoje eu tenho, e ela não tinha os recursos que ela mesma me deu. Então hoje, amores da minha vida, eu não sei pelo que exatamente você tá passando. Eu não sei o quão dolorido talvez esteja a sua vida, o quão difícil é você se desapegar do seu passado. Mas eu espero muito em Deus que eu, do meu jeitinho torto, improvisado, consiga te ajudar a ter um pouquinho mais de esperança. Consiga te ajudar a te entregar ferramentas simples. O que eu quero te pedir é o seguinte: muitas coisas que eu vou pedir pra você, fazer por você, elas são simples. Mas eu sei que às vezes até o simples, pra quem tá na situação que você tá, no grau de desapontamento que provavelmente você teve na sua vida, de frustração, de dor física e emocional, e eu acho que é esse que é o mais difícil da depressão. Você vê que você não tá conseguindo fazer as coisas mais simples. Tipo, levantar da cama. Conseguir levantar os lábios pra dar um sorriso ou escovar os dentes. Eu sei que esse é a dor mais difícil pra quem tá passando por depressão. Porque fica aquele diálogo interno, sabe? Puxa, eu não consigo nem me mover.
Eu sei o que eu tenho que fazer. É desesperador. Eu tenho inteligência para isso, mas eu não tô conseguindo me mexer. Eu sei o que é passar por isso e eu já vi gente passando por isso, certo? E assim, tem muita carência desde a infância aí, provavelmente coisas que seus pais não conseguiram te dar. Quantas vezes eu via a vitimização, gente, pelo amor de Cristo, tá? Eu não tô ofendendo, não tô querendo ofender ninguém. Eu tô falando de padrões humanos, tá? Não é só você. Eu vejo, por exemplo, que eu tive que cuidar muito da vitimização. E eu sou o perfil oral, então eu tenho o perfil oral, você vai conversar, você vai estudar lá junto com a Vanessa, né, do Corpo Explica, ela explica muito bem isso. A gente que é oral, a gente tem um senso de abandono e até mais redondinho, mais fofinho, porque vive pedindo mais carinho, mais atenção, né? Uma atenção mais profunda, é um pedido de tipo, por favor, observa que eu tenho umas necessidades que você não tá enxergando, tá? Então eu não tô falando aqui pra ofender ninguém, porque quando as pessoas falavam de vitimização pra mim, por dentro eu ouvia, mas eu mandava todas elas ir pra aquele lugar do inferno, tá bom? E eu talvez esteja passando isso pelas suas emoções, né? Ah, você se faz de vítima. E eu pensava comigo, gente, mas eu fui vítima. Eu não procurei por isso. Eu não queria ter sofrido desse jeito. O sofrimento é real. E eu te digo, eu sei que o seu sofrimento é real. Eu acredito em você. Mesmo assim, eu posso tomar uma postura diferente. Quando eu fiz o meu primeiro método CIS, eu acho que é Ricardo. Eu sou ruim de guardar nome, tá? Eu guardo muito fisionomia e eu guardo muito o momento, a ação. Mas eu sou muito ruim de guardar nome. E aí eu comecei a chorar como criança, assim, desesperadamente no método CIS. A gente chama isso de catarse, né? Quando a gente tem uma explosão de uma emoção meio que incontrolável. E aí eu comecei a me abaixar, como se estivesse voltando, né, pra posição de feto dentro do útero. E aí o Ricardo, a primeira coisa que fez, a gente tinha acabado de ouvir falar sobre a diferença entre vítima sofredora e herói aprendiz. E aí o Ricardo me colocou, acho que é Ricardo, tá, gente? Depois eu confirmo. Me colocou pra cima, ele tá até fazendo uns dos produtos do CIS Assessment agora. Primeira coisa, chora, não tem problema, vamos chorar, mas levanta a sua cabeça, põe os seus ombros pra cima, coloca a mão na cintura e chora. E eu não conseguia abrir os olhos, mas o fato de eu conseguir levantar a cabeça, respirar fundo, olhando pra cima, erguer os meus ombros, colocar o meu tronco pra cima, mesmo que eu estivesse sofrendo, aquilo foi amenizando. Então, ao longo dos treinamentos, das informações que eu for passando para você, ou dos encontros que você tiver comigo pelo Zoom ou por qualquer outra plataforma que eu estou estudando, quais são as mais rápidas que eu consigo usar, faça isso. Não acha que é besteira, tá? Não acho que é besteira. Eu vou te passar coisas simples para você fazer e que vai melhorar. Parece que não melhora, mas melhora. Certo? Às vezes para você curar uma febre, você só precisa de 30 gotinhas de dipirona. E às vezes os exercícios que eu vou te passar, pensa que são 30, 40 gotinhas de dipirona. Parece tão pouco, mas já ajuda. Já alivia. Até você tomar forças para fazer outras coisas ainda melhores, tá bom? Eu gosto muito de um relato da Bíblia, que é de Naamã. Naamã era um rei poderoso, acho que era da Síria,
ou de Babilônia, eu não lembro, tá bom? Depois eu verifico direitinho o texto, mas ele era um guerreiro muito forte, poderoso, já tinha conquistado cidades e cidades, tinha um império maravilhoso. E aí ele pegou lepra. E aí ele não podia ficar com a família, aquilo sofria. Aí teve uma escrava israelita que falou: Naamã, meu querido mestre, olha, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Jeová, e eu sei que tem um profeta, que se você for até ele, ele pode te ajudar a curar sua lepra. E lepra, gente, é uma coisa de isolamento, né? Antigamente eles tinham que ficar completamente isolados porque era muito contagioso na época. Eu trabalhei pequenininha em uma cidade em Três Corações de hanseníase. Meus pais me levavam lá sempre. Tio Wilson tá por aí e era uma das pessoas que viajava comigo. E eu vi as pessoas sem os dedos, sem orelha, sem nariz, né? Um dos meus padrinhos que minha mãe adotou como padrinho pra mim, ele era leproso. Só que já não era mais contagioso, né? Era uma coisa que comia ele, mas não passava mais pra gente. E ele era muito amoroso, né? Mas era comum pra mim ver gente sem nariz, ver gente sem dedo por causa da lepra. É uma doença triste, né? Vai caindo tudo aos poucos. E às vezes você pode, que tá com depressão, pode estar se sentindo assim, como se tudo dentro de você estivesse sendo ruído, comido, né? As pessoas não conseguem ver e só você sente essa corrosão interna, tá? Como uma lepra, como se fosse uma lepra interna. E aí, às vezes, a depressão e essas dores emocionais e mentais são piores ainda do que uma pessoa que tá sem um braço e uma perna. Uma pessoa que tá sem o braço e uma perna, as pessoas ainda têm um pouco mais de compaixão. Porque falam, poxa, ele não tem um braço e uma perna, olha como é que ele se supera, né? Olha como que ele consegue, uau, que super exemplo de vida. Mas é como se fosse, gente, por favor, não estou menosprezando a dor e a superação de ninguém, tá? Mas digamos que é um carro e os braços e as pernas são os pneus. Qual que é mais grave? Um problema que é visto lá dos pneus e que às vezes você coloca uma prótese externa, etc. Ou um problema no motor invisível que pode explodir a qualquer hora com você dentro porque você não viu. E uma pessoa com depressão, com alguns outros desequilíbrios emocionais e mentais, de pensamentos acelerados, o problema está lá no motor. Ou tá na química do corpo, né? Então, um carro sem motor ou sem gasolina apropriada, sem combustível apropriado, como vai andar mesmo que tenha rodas? Aí você vai falar lá pro carro, olha, que coisa horrível, né? Que falta de força de vontade do dono do carro, que não faz o carro pegar, tá lá, ó, tá inteiro. Do que tem para reclamar? Tem 4 rodas, tem para-brisa, tem buzina. Que falta de vontade desse dono que não faz esse carro pegar. E às vezes as pessoas estão falando a mesma coisa com quem tá com depressão ou quem tá com feridas, fraturas emocionais. O corpo tá lá, parecendo inteirão, mas só quem sabe a dor que tá sentindo por dentro é quem tá passando. E voltando lá para Naamã, a israelita falou, vai lá no profeta e ele vai te falar o que você tem que fazer para se curar dessa lepra, para se sentir melhor e para voltar a ter um convívio saudável com as pessoas que você ama e para voltar a ser aquela pessoa poderosa, aquele líder poderoso que você é, Naamã.
Ela não falou com essas palavras, né? Mas tô aqui traduzindo do meu jeitinho, tá bom? E aí, Naamã foi. O que o profeta pediu para ele? Naamã, você vai só entrar naquela fonte de água, né? Naquela fonte de água e vai se banhar ali 7 vezes. É só isso que você precisa fazer para curar a sua lepra. E aí ele falou, poxa, né? Mas por que eu tenho que ir lá naquele rio? Poxa, eu tenho tantos rios, eu tenho tantos lagos, eu tenho tantas outras fontes de água melhores do que a sua. Eu, Naamã, vou lá no seu riozinho, medíocre, pouquinho, me banhar 7 vezes e vou ficar curado? Aí o servo de Naamã, com muito amor, carinho, né? Cuidado, porque se você falasse mal com o mestre ali, você podia morrer. Então, aquele servo foi muito leal, que ele arriscou a vida para trazer o amo dele para a razão e para a humildade, para a sabedoria, porque a sabedoria sem humildade não é sabedoria. Sabedoria tem que ter humildade. Querido Naamã, meu senhor, com todo respeito, se ele tivesse falado para você trazer uma coisa muito difícil, agora vou inventar, né? Você tivesse que guerrear com 3 cidades para ficar bom da sua lepra, provavelmente você faria. E não resmungaria. Mas, poxa, ele só te pediu para ir lá e se banhar 7 vezes naquele corpo de água. Qual o problema de fazer isso? E aí eu te pergunto, amigo e amiga, queridos do meu coração. Às vezes o que a gente te pede como terapeuta ou como coach, ou como treinador do desenvolvimento humano, é uma coisa muito simples. Mas você tá tão acostumado a guerrear na vida, a lutar pela vida, a complicar a sua vida e tá tão acostumada com um nível alto de dor, que quando a coisa vem simples, você acha que não vai dar certo. Mas ontem mesmo, o Eliano falou pra gente, né, lá no jogo de gente grande de marketing. Muitas vezes é só voltar pro básico. E o básico é você redescobrir tudo de bom que há em você e que ficou escondido e sufocado por causa do seu sofrimento. Eu acredito no seu sofrimento. Eu acredito na sua dor. Eu sou oral, eu tenho intensidade. Quando eu também tô em dor, a dor é intensa. Eu sou agitadora, flor pela íris. Quando a dor vem, a dor é intensa. Parece insuportável. Dá vontade de desistir, porque eu quero paz, eu quero alívio. E eu vou te passar exercícios simples. E eu sei que você vai ficar muito triste, porque às vezes eu peço para você encontrar 10 qualidades positivas em você e você não consegue encontrar nem 10 qualidades positivas em você. Mas eu vou te ensinar a transformar tudo isso de ruim que você pensa sobre você em coisas boas. Eu vou te ajudar nisso. E vai começar muitas vezes com simples exercícios de quem eu sou. De voltar a encontrar qualidades positivas em mim. Aí você pega pra você, tá? Eu vou falar muito pra mim, porque eu não posso falar sobre você, mas eu quero que você comece a assumir essa autorresponsabilidade e falar na primeira pessoa sobre aquilo que tem a ver com você.
E quando você vier falar comigo, conversar comigo, tiver nos meus treinamentos, é uma das coisas que eu vou estimular em você, tá bom? Cansei por enquanto. Vou fazer a minha carne e depois eu volto com mais matéria. Mas pensa nisso. Naamã, depois de ouvir humildemente o seu servo, leal e corajoso, se banhou 7 vezes naquele corpo de água e se curou. E o que eu tô te pedindo é isso. Aceita o simples. Aceita e faça o simples. Para de complicar. Facilita a tua vida. Tem como ser mais fácil. Tem como ser mais prazeroso. Tem como ser mais leve. Tem como. Tem como. E é também frações de segundos essa decisão. Toma a decisão e haja. Mesmo que quase sem forças. Mas se você tá vivo, é porque você tem essa chance. Se você tá vivo, continue a se dar essa chance. E se agarre. Se agarre ao mínimo de esperança que você tem. Que você possa vir a ter. Ou que você acha que você não tem. Mas se você tá vivo e tá respirando, você tem essa chance. E muitas vezes eu já olhei pro céu e falei, acabou minha fé. Aí eu lembro de Jesus falando, filho, filha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, e eu sou acupunturista, eu sou auriculoterapeuta, o grãozinho de mostarda é minúsculo, que a gente deixa na orelha. Se você já fez auriculoacupuntura, você sabe o tamanho de uma semente de mostarda. E às vezes eu olhava, Deus, talvez a minha fé não esteja nem alcançando um grão de mostarda. Mas me ajuda a remover essa montanha. Mesmo que talvez a minha fé esteja do tamanho de um grãozinho de areia, olha para esse grãozinho de areia, microscópico, e vem me ajudar. E Deus vai colocar anjos na sua vida. Anjos em forma de gente. Porque o mundo espiritual maligno tem os seus agentes, mas o mundo espiritual benigno de Deus tem muito mais. Muito mais são os que estão conosco do que o que eu enxergo dos meus inimigos. Acredite nisso. Se dê essa chance. Se dê essa chance. E vem com a gente. Se você não gosta do jeito que eu falo, tem outros palestrantes, tem outros missionários de vida por aí. Tem o Paulo Vieira, tem Roberto Chiniachique, tem Daniel Carvalho da Cetar, tem Osni Lourenço do IOR, tem o pessoal do Virtus Reflexologia, tem Daniel Goleman, tem Tony Robbins, tem constelação sistêmica, tem outras terapias, sabe? Tem barra de axis, tem acupuntura, tem reflexologia, tem massoterapia. Sempre tem algo que possa te ajudar a pelo menos se manter um pouquinho na superfície, para você respirar um pouquinho. Porque eu sei que talvez você esteja numa época em que parece que uma onda vem atrás da outra. Como se você tivesse o tempo todo levando aquele caldo na praia, sabe? De ondas ferozes, maiores que você. Eu me senti assim. Numa grande tribulação, como se eu estivesse me afogando em problema um atrás do outro. Mal dava tempo de eu me recuperar de um problema, vinha outro. Mal dava tempo de eu me recuperar de um problema, vinha outro. E talvez você esteja se sentindo dessa forma. Mas vem com a gente. Apega a mão da pessoa que quer te puxar pra cima.
que talvez esteja enfrentando ondas tão gigantes quanto você. Mas ela conseguiu se recuperar e tá te dando a mão para você também conseguir se recuperar um pouquinho. E facilita. Para de nadar para baixo. Esses dias também no Jogo de Gente Grande eu ouvi de novo a frase. Acho que até do maior, o homem mais rico aí do planeta, que eu também esqueci o nome dele. Se você quer sair do buraco, para de cavar. Para de cavar seu buraco. Ou se você vai cavar o seu buraco, tudo bem, se conheça, se entenda. Porque aí José Roberto Marques, lá no Desperte Seu Poder, do IBC, ele fala pra gente, às vezes a gente precisa cavar fundo, porque a gente precisa de uma estrutura muito forte. E às vezes os prédios que mais resistem são aqueles que têm os buracos mais fundos, só que depois preenche os seus buracos com material de altíssima qualidade, com aço inoxidável, com concreto realmente firme. E não economiza não na tua estrutura. Não economiza não na tua estrutura. Invista nessa estrutura. E muitas vezes essa construção da sua estrutura é algo que não é percebível aos olhos. Quando aqui a gente estava fazendo a nossa garagem para subir a laje, a gente achou que ia terminar tudo em 3 meses. E demorou 6 meses, quase 1 ano. Porque tinha que cavar e a gente falava, meu Deus, só cavo e faz sujeira e a coisa não acontece. Eu não vejo a coisa sair do lugar. Só vejo a coisa cavar pro fundo. Mas hoje eu sei a estrutura que a laje lá da frente tem. A gente pode construir mais 1, 2 andares lá pra cima. Se eu tivesse cavado mais fundo e colocado materiais ainda mais fortes, tivesse pesquisado mais, daria para construir um prédio aqui no meu terreno. E como é que tá a qualidade do seu terreno? Emocional, comportamental. Como é que estão a qualidade do material que você está colocando para preencher esses buracos, esses vazios que você sente? Se você quiser vir comigo, no que eu puder te ajudar, mesmo sendo imperfeita, limitada, também não faço questão de ser perfeita. Não faço questão de ser a super hiper melhor do que ninguém. Eu aceito a minha vulnerabilidade e amo o direito de ser imperfeita. O direito de eu também poder errar. O direito de eu também poder me enxergar e falar, olha, se mantém na humildade, que eu não sou melhor do que ninguém. O que vai me fazer melhor é o quanto eu estou disposta a ser melhor por mim, pela minha família e perante Deus. E para você. Para te ajudar. Eu não sou responsável pela sua vida. Mas eu quero compartilhar tudo que eu adquiri, o máximo que eu conseguir com você. Então, se você pudesse apegar a isso. E também não colocar suas esperanças só em mim, não. Pesquisa mais, você merece. Se for o caso, vai fazer um curso de terapia, de reflexoterapia, de iridologia, de fitoterapia, de auriculoterapia, de acupuntura, de massoterapia. Para você se sentir melhor, entender o que se passa por você, vai fazer um curso de coaching, né? Vai fazer, ver o que seu dinheiro pode, o que seu tempo, invista bem o seu tempo. Se eu não tenho dinheiro, invista seu tempo. Mas tem muita matéria para te tirar daí. E às vezes é só mergulhar 7 vezes nesse poço de água da sabedoria, que eu e outras pessoas vamos repassar para você. Vem para a água da vida. Vem se refrescar com a água da vida, com a água da esperança. Beijo. Vou fazer minha vaca atolada agora, senão me desconcentro e queimo tudo. Tchau, gente. Até a próxima.